Então, mais uma vez a gente se reúne com muita alegria no coração, porque é realmente uma alegria a gente poder se encontrar cada terça-feira, porque a gente sempre comenta, né, que a gente está irmanado no propósito de crescer, de evoluir, de aumentar o nosso autoconhecimento, e daí tem a importância de a gente se reunir para isso, porque a gente divide informações, a gente recebe muita instrução, a gente aprende todo o tempo, né? A gente vai aprendendo durante a nossa vida, a gente está aqui nesse corpite encarnado, no mundo material, que tem as suas demandas, que tem as suas necessidades, mas a gente sabe que a gente é mais que isso. Na verdade, a gente é espírito e está aqui nessa experiência. E muitas vezes essa experiência traz os sabores, é fato, mas a gente vai tocando o barco, tocando em frente, como diz uma música que eu gosto muito. Então, antes de tudo, a gente vai fazer uma oração para a gente poder abrir os nossos trabalhos de hoje. Bom, Mestre Jesus, pedimos que nos envolva em paz, em harmonia, que abençoe o nosso trabalho de hoje, que abençoe a nossa reunião, que esparja o vosso acolhimento, as vossas luzes, por toda a nossa semana. Que sejamos mais firmes no nosso agir, que tenhamos força de vontade, determinação para cumprir tudo aquilo a que nos propusemos. Pedimos por fortaleza, por força, por energia, por disposição. E, essencialmente, agradecemos por todas as condições de que já dispomos, porque o Senhor sempre nos envolve em bênçãos. Gratidão, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, hoje é a quarta terça-feira do mês. Aqui no centro é o dia da nossa atividade de tratamento espiritual, quando a gente acolhe, ouve e conversa, né, dialoga com os nossos amigos perdidos na ignorância. E a gente também sempre aprende mais um pouquinho, porque cada um de nós trabalhadores sempre se prepara para poder apresentar aqui um estudo, uma fala, uma lição, de modo que a gente possa crescer sempre mais um pouquinho. Hoje a gente tem a alegria de ter a companhia da nossa querida Vera, e que vai conversar conosco e vai trazer para a gente mais lições proveitosas. Então, que todos nós consigamos assimilar da melhor forma possível. Tá bom? Pronto. Colocar o microfone na câmera. A pessoa aqui é técnica também. Muito boa noite a todos. Eu hoje trouxe um assunto rápido, pequeno, objetivo, mas eu acredito que muito importante para a nossa vida, que é sobre a caridade. Eu escolhi uma carta de Cáritas, que foi escrita em 1861, mas que continua muito atual. E ele diz o seguinte: há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, quanto para o que a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário, e, além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas,
cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. E aqui, nesse ponto, eu gostaria de fazer uma parte, lembrando que a gente está muito ligado à imagem de caridade, ligada à matéria, a coisas materiais, a doações, a coisas assim. E a gente tem a impressão de que os nossos irmãos desencarnados, os que estão na erraticidade, não teriam, então, condições de fazer caridade. No entanto, eles têm condições talvez até maiores do que nós mesmos, porque eles têm uma liberdade energética muito maior, eles não estão ligados à matéria e eles conseguem, portanto, uma condição de multiplicarem ainda mais a caridade, sendo indulgentes com os seus companheiros, sendo amorosos com os seus companheiros, porque amor e caridade é tudo uma coisa só, é uma continuidade, e é muito importante que a gente tenha esse conceito para além da matéria, para além da nossa vida material, para que nós criemos esse hábito de indulgência, de amizade, de bons tratos com o outro. Tudo isso é caridade, é perdão, é saber entender quando o nosso próximo está amuado, está preocupado, está triste, e que ele, nessa situação, não tem condições de ser agradável conosco como nós gostaríamos. Então, essa indulgência e a gente conseguir passar por cima disso e, ao mesmo tempo, com a pessoa com mau humor e tudo mais, você conseguir ajudar, isso é a verdadeira caridade, porque vai fazer com que ele realmente consiga melhorar, e quem está melhorando, quem está se sentindo melhor somos nós mesmos. Então, continuando. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, a caridade é induzir os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar os seus corações. Uma outra carta de um espírito protetor, também da mesma época, diz o seguinte: meus caros amigos, cada dia ouço dizerem entre vós, sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostaríeis que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também caridade? Vós, que não podeis fazer mais do que a caridade e indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza. Pelo que respeita à caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um, e quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe levassem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado e retinha o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam, através do pano, as poucas moedas que continham. Cada um dos homens reconheceu que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o conheço, fui rico e distribuí bastante. O outro disse: eis o meu, fui sempre pobre, não tinha quase nada para distribuir. Mas, ó surpresa, postos na balança, o maior tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade,
mas o fizeste por ostentação, e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola como alguma coisa. Vocês veem que aí foi considerado esmola e não caridade, né? Depois, Deus disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade, e o melhor é que fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à tua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Pelo contrário, encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então, esse passa à direita significa bastante quando a gente entende o quanto fazer o bem ou ajudar o próximo ou a gente se preocupar com o próximo, o quanto isso nos faz crescer ou pelo menos aliviar os nossos fardos. A gente tem que lembrar que cada encarnação nossa, ela é programada e se nós não formos espíritos tão trevosos a ponto de termos encarnações compulsórias, que graças a Deus eu imagino que não estejamos nesse ponto, então, certamente, as nossas encarnações são programadas e são estudadas para que nós tenhamos a oportunidade de corrigir erros antigos, de melhorar e aprimorar as nossas ações de acordo com as falhas que a gente já percebeu ter em outras encarnações. E isso é tudo muito difícil. Não é fácil a gente enfrentar todas as provas e oportunidades que nós recebemos na nossa vida material. Eu não gosto nem de chamar de prova, mas eu gosto mais de chamar de oportunidade de ressarcimento, oportunidade de aprendizado e de crescimento. Mas são oportunidades, vamos combinar que são oportunidades bem difíceis. E no meio do cansaço, do sofrimento, do desgaste, a cada momento que a gente se deixa levar pela indulgência e que a gente faz qualquer coisa pelo outro, nem que seja um olhar, nem que seja um aperto de mão, uma cumplicidade, um sorriso, isso parece que ilumina a gente por dentro. Eu até queria pedir para o Alexandre, ele não está aí, para ele contar para nós no outro momento em que eu falei sobre isso, ele trouxe um adendo maravilhoso e eu gostaria muito de pedir para ele enfeitar a nossa conversa. Você vem aqui, Alexandre, querido. Será que está funcionando? Veja se está funcionando. Só para ficar no microfone. Pode ficar com esse. Você fica aqui, espera. Pode ficar lá. Verdade? Ele fica lá e eu viro a câmera. Ah, bom, então vira a câmera. Técnica. Conta lá. Faz um positivo aí, pessoal, se está escutando bem. Não está escutando? Faz um negativo, então. Toma. Mas está conectado. Está conectado. Esse pequenininho, mas Mas está conectado. Deixa eu virar. Então, Boa noite a todos. deixa eu colocar a câmera. Ah, Boa noite. Eu estava comentando quando a Vera estava trazendo essa questão da caridade,
ela falou sobre a parábola do que está no Evangelho, né, em que tem os homens que prestaram caridade e cada boa ação foi colocada num saco, né? E a gente sempre coloca isso como sendo uma coisa para pensar no futuro, né? A gente faz alguma coisa pensando em ter uma recompensa futura, né? E eu acho que assim tem um ensinamento aí que às vezes ele fica escondido, né? Na verdade, a gente vem aqui para o centro, a gente estuda o Evangelho, a gente vem discutir, vem aqui conversar sobre os ensinamentos de Jesus, não é para poder viver melhor lá na frente, é para a gente viver melhor essa vida atual, né? Porque é essa vida que a gente está, né? E assim, não é que quando eu li hoje um negócio muito bacana, assim, pessoal, que dois pensamentos que eles são diferentes, né? Assim, bom, quando tudo tiver certo, eu vou ser feliz, né? E eu acho que é o contrário, quando eu for feliz, quando tudo estiver bem dentro de mim, aí eu vou ser feliz. E a gente vem estudar para isso, né? E a questão da caridade, o que que é a caridade, né? É um exercício do amor, né? Um exercício da bondade. E o amor, como Jesus dizia, o amor cura. Por isso que a gente falava, né? Falava que Jesus era um médico de corpos e de almas, né? Porque o amor tem essa capacidade de curar, de edificar, assim, de purificar o ambiente, de mudar como a gente se percebe, né? Então, o que que acontece? Quando a gente faz essa caridade, a caridade, a questão que essa lição que a do Evangelho que a Vera trouxe, ela levanta para a gente, é que as grandes questões humanas, né, elas não dependem, elas não são materiais, né? Assim, é claro que a gente está numa vida encarnada em que a gente tem as necessidades do dia a dia, mas se a gente for olhar para dentro da gente, assim, aqueles sentimentos muito felizes que a gente teve, aquelas sensações de alegria extrema, você pode ver que não tinha a ver com dinheiro. Isso daí, assim, era sempre uma felicidade que você estava repartindo com alguém, né? Que você estava dividindo com alguém. E o que que é a caridade? É exatamente a gente dividir, né? A gente poder ajudar o nosso próximo, a gente poder ajudar aquele amigo, né, que está precisando de alguma coisa, ou de uma palavra, ou de uma atenção, ou então até aquele companheiro de trabalho, aquele parente difícil, que na verdade vem testar a nossa paciência. Então, o que que tinha na lição de hoje, né? Que a indulgência é uma forma de caridade. Quer dizer, então, a gente ter paciência com essa pessoa difícil, a gente entender que, na verdade, ela acaba afetando, ela acaba agredindo a gente porque aquela agressão é um pedido de ajuda, né? E qual que é o papel nosso, né? Quando a gente tem caridade, a gente perdoa, a gente releva o que ela está fazendo, a gente está fazendo um bem para ela, mas a gente está fazendo um bem, sobretudo, para nós mesmos. Porque o que está acontecendo? A gente não permite que aquele mundo caótico dela, né, que está caótico naquele momento, afete a gente, né? E a gente vira essa energia, né, negativa que vem para a gente transforma isso numa coisa positiva para a gente e para a pessoa, né? Então, eu acho que assim, é isso, né? A gente tentar entender a caridade não só como uma forma de ajudar o nosso próximo, mas uma forma da gente ajudar nós mesmos, porque a gente fica bom naquilo que a gente faz repetidas vezes, né? Então, eu coloco assim, o exercício da caridade como uma forma de você exercitar, da gente exercitar, né, a nossa capacidade de amar. É isso. Obrigado, Vera, pela oportunidade. Pronto. Obrigada, Alexandre. Esse menino
É pura luz. Bom, na realidade, a caridade é um sentimento que também tem uma conotação de piedade, né? E piedade também é algo que pode ser bastante interpretado de várias maneiras, né? A gente, hoje em dia, tá muito acostumado a ter nas redes sociais e nos noticiários, quanto pior a desgraça que é falada, mais mídia tem, mais peso tem, porque parece que as pessoas sentem prazer com o sofrimento do outro. E isso é algo assim bastante perigoso, né? Porque uma pessoa se comprazer do sofrimento do outro, eles têm necessidade de esmiuçar aquela história e saber direito o que aconteceu, por que aconteceu, porque fulano foi culpado e tal. Então, na realidade, é uma coisa que é vestida de piedade, de santidade, de dó, pobrezinho. Na realidade, a pessoa está se locupletando com a dor do outro, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa que está acontecendo cada vez mais hoje em dia, através dos meios de comunicação, que a exploração da dor do outro, né? E a gente ter a sensação de que nós estamos sendo muito bonzinhos, maravilhosos, por termos pena daquele pessoal que está sofrendo e tal. Cuidado, eu acho que é um precipício muito profundo e que é, de repente, uma coisa que a gente está sempre esbarrando nisso. Quando tem um acidente na rua, por exemplo, diminui a velocidade do trânsito, porque o pessoal tem que passar devagar para enxergar o outro desmontado. Então, será que isso é caridade? Será que isso é indulgência? Ou é simplesmente a pessoa se sentir, eu sou melhor do que ele, porque eu estou com saúde, eu estou bem e ele tá sofrendo. Então, vejam como eu sou feliz. Esse tipo de felicidade refletida em cima da dor dos outros, realmente eu acho que é andar para trás, né? Então, esse que eu acho que é o cuidado que a gente tem que tomar na hora de pensar em fazer caridade, tá? Não é aquela caridade de ostentação, de dizer, eu vou lhe ajudar porque eu sou muito melhor que você, cara, certo? Eu sou um cara bem de vida, eu não tenho problemas, então eu vou lhe ajudar. Isso é uma esmola que realmente mais ofende e humilha do que faz alguém crescer. Então, eu acho que o nosso trabalho mesmo, como espíritas e como pessoas com vontade de crescer, de evoluir, o nosso trabalho é realmente purificar esse sentimento e fazer com que ele seja realmente algo bom, algo puro, de vontade mesmo de ajudar, de inocência, sabe? Sem essa ostentação e sem esse prazer de ver o outro sofrer. E a gente nem se permite entender que a gente está tendo esse prazer. Então, eu acho que esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, que muitas vezes isso faz com que a gente encha os nossos sacos de um metal muito ruim, né? Então, era isso que eu queria deixar. Eu queria agradecer muito a paciência de vocês e a orientação
dos nossos mentores, dessa egrégora maravilhosa que nos assiste, que nos ajuda, que nos conduz, e pedir ao Pai que não nos falte nunca esse amor, esse cuidado e essa caridade de nos ajudarem a trilhar esse caminho que nós escolhemos. Graças a Deus. Você faz a oração. Bem, é sempre bom a gente aprender um pouquinho mais, né? E a Vera falou também sobre essa questão da caridade. A gente sempre, até lembrei no início aqui da reunião, a gente falando que em várias traduções do Evangelho, a palavra caridade é a mesma, né? No original, a palavra utilizada, ela pode ser traduzida para caridade e para amor. Então, são as duas, é a mesma coisa. Caridade é exercício do amor, né, na prática. E a gente vê que muitas vezes a caridade ela fica sempre conectada a uma questão material, mas ela vai muito além disso, né? Especialmente também a gente pensar na caridade no sentido moral, de a gente pensar que o outro ser é tão filho de Deus quanto a gente, e as dificuldades que eles passam, muitas vezes a gente pode auxiliar, mas sem se vangloriar disso, né? Ela comentou sobre rede social, quantas pessoas fazem caridade e publicam. Olha como eu estou, né, sendo caridosa, estou distribuindo isso, aquilo. Eu acho que existe uma grande diferença entre a gente atuar no sentido de auxílio às pessoas e divulgar-nos com o intuito, inclusive, de ser inspiração para que outras pessoas possam fazer a mesma coisa. E a diferença existe, pode até ser sutil, mas no sentido de a pessoa simplesmente publica para poder mostrar o quanto sou bom, né? Então, a gente tem que ter muitas coisas em mente na medida em que a gente busca realmente adquirir mais crescimento para o nosso espírito, tá? Então, era essa a nossa ideia para hoje, sempre reforçando o quanto a gente fica feliz de se encontrar a cada terça-feira, né? E que até a próxima terça-feira tudo corra bem em cada uma das nossas vidas, tá? Agora a gente pede para que cada um se concentre, fique com a sua água aí do lado, e a gente vai buscar acessar em cada um de nós aquilo que a gente tem de melhor, a nossa melhor vibração. E a gente, nessa sequência, quando a gente acessa a nossa melhor vibração, aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente está emitindo ondas, de modo que outras ondas na mesma sintonia se conectem, e isso se traduz numa melhoria de bem-estar, não só para a gente individualmente, como para todos aqueles que nos rodeiam. Já existem vários estudos científicos, inclusive, de que quando numa casa ou no ambiente existe toda uma vibração amorosa, isso se espalha ao redor. Então, a gente aqui é uma casa que se propõe a crescer, estudar, crescer, trabalhar, se colocar à disposição do plano espiritual, sempre com muito amor no coração, por caridade. Tá bom? Então, que nós agora acessemos em nós aquilo que de melhor temos, nossos bons sentimentos possam vibrar e emitir essa vibração. E aí, humildemente, pedimos a todos os nossos bons amigos espirituais que nos envolvam em luz, em bons eflúvios, e que toda essa boa energia possa fluidificar de forma benfazeja a nossa alma. Que a nossa semana seja de paz, que nós possamos ser abertos às boas intuições, a fim de que nós consigamos nos conduzir da melhor forma possível no nosso dia a dia. Que o nosso coração sempre se abra para os bons sentimentos, para as boas disposições em relação a nós e aos nossos próximos.
Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade de estarmos reunidos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de fazermos esses simples estudos, mas que tão bem nos fazem ao coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, uma boa semana a todos. Aqui a gente vai, como sempre, quem quiser, vai liberar o som e a gente se despedir em conjunto, desejando que em cada lar, de cada um de nós, possa sempre ser emanada a vibração de gratidão, de caridade para com o próximo, para conosco mesmo, e de forma que a gente, modificando a gente, acabe modificando a tudo que nos serve. E que o nosso espírito possa crescer sempre um pouquinho mais, tá bom? Então, uma boa semana a todos. Beijos para todos. Até terça-feira, que se Deus quiser. Essa é a primeira semana, primeira terça-feira do mês, tá? Boa noite, pessoal. Obrigada por tudo. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente.